Salve Maria, sejam bem-vindos a mais um podcast Conexão em Valores, o podcast que conecta você aos valores essenciais de nossa sociedade. Meu nome é Giovanni Vielmont e eu tenho a honra hoje de receber os representantes da equipe de Paradança e Dança em Cadeira de Roda, a professora Thaís Reis, professor Ricardo Reis e a doutora e atleta Débora Cardoso. Sejam bem-vindos. Vamos começar aqui com a doutora Thaís. Doutora, qual a sua formação e como a senhora chegou nesse mundo da dança? Primeiramente, boa noite, Giovanni. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje participando dessa entrevista e podendo contribuir um pouquinho com a nossa informação sobre a dança em cadeira de rodas. Respondendo sua pergunta, bom, eu sempre fui bailarina. Desde criança, comecei a dançar desde os 2 aninhos de idade e entrei para o mundo da educação física aos 18 anos, né? Fiz educação física, trabalhei em várias escolas, fiz as minhas especializações na área da dança, na área da educação especial, mestrado em artes, em dança em cadeira de rodas, especialização também, e nesse meio tempo, nesse caminho, tive várias oportunidades de participar de cursos. E um desses cursos, no ano de 2010, eu fiz um curso com a professora Luciane Rodrigues, que é atual presidente da Confederação Brasileira de Dança Cadeira de Rodas, e conheci o Elielson Silva, que é também bailarino, usuário de cadeira de rodas. E nesse curso, especificamente, eu me apaixonei pela modalidade, que é a dança em cadeira de rodas. E a partir dali, a gente começou a desenvolver uma parceria, eu e o Elielson, né? Já tinha acontecido uma companhia de dança aqui em Belém, de dança cadeira de rodas, que se chamava Roda Pará, mas a companhia naquele momento estava parada. O Elielson havia feito parte dessa companhia e não estava dançando. Então, nós resolvemos ali naquele momento, no ano de 2010, começar uma parceria e iniciar um novo trabalho, né? Nós participamos de uma longa estrada desde o ano de 2010, né? Que eu acredito que a gente vai estar conversando aqui um pouquinho sobre ela. E em 2015 surge o que hoje nós chamamos de Companhia do Nosso Jeito. Através do nosso trabalho, né, como fundadores, eu como professora e coreógrafa e o Elielson como bailarino e meu parceiro. E é uma grande trajetória, né, de bailarinos que foram vindo depois. E você, Ricardo, como entrou nesse mundo da dança? Primeiro, boa noite, muito obrigado ao Conexão e Valores pela oportunidade. Estar reunido com amigos e falando da dança em cadeira de rodas e também da paradança, isso daí já é motivo para a gente se alegrar e muito. Eu cheguei na dança em cadeira de rodas através de um amor também, de uma paixão, mas que é aqui a Thaís, que também é minha esposa, e a gente não pode perder nenhum momento de fazer homenagem e ganhar esse carinho, né, da nossa família. Então, quando eu pude realmente ver o quanto que a dança fazia bem para as pessoas e fazia bem para a pessoa que estava mais perto de mim, inclusive, que era a própria Thaís, como atleta no início, desde lá que ela começou nos cursos, e a dança no Brasil em cadeira de rodas chegou em 2001. Você é formado em educação física. Isso. E já como professor de educação física, fazendo várias atividades dentro da área da preparação física, estudando sobre a inclusão dentro da educação e a educação enquanto ferramenta de inclusão, eu me vi com o dever de poder ajudar, né? Então, eu começo a ajudar a Thaís ali por volta de 2017, sou graduado em Educação Física desde 98, sou especialista dentro da área do treinamento desportivo, dentro da área da educação na perspectiva da inclusão e também da gestão. E aí eu me vi com uma possibilidade de poder contribuir com o grupo. Um grupo que não era muito grande, naquela ocasião ele tinha 6 pessoas, e eu pude, através dessa parceria com a Thaís, fazendo a parte da preparação física dos atletas que estavam naquele momento, e também ajudando na parte de gestão da equipe, que naquele momento já possuía o nome de Do Nosso Jeito,
né? Então, eu chego até a dança em cadeira de rodas através desse processo. Mas antes disso, eu tenho toda uma trajetória voltada aí à parte da educação física no que diz respeito, principalmente à educação física nessa área da educação dentro da escola e também dentro desse processo da educação não formal. Perfeito. Agora eu tenho uma curiosidade e uma dúvida. A curiosidade, né, para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, é que o Ricardo foi um dos meus primeiros amigos de escola. A gente estudou da terceira à sexta série no colégio adventista. Ele era um atleta de natação, já era um atleta competidor desde a infância, né? Ele tinha uma vida ali muito regrada, a família toda era envolvida na questão da disciplina do treinamento dele. A dúvida que eu tenho, Thaís, você sempre foi bailarina, né? Dançarina também. E o Ricardo, esse pé de valsa aí, ou é pé duro? Pois é. Enfim, ele mesmo, como você falou, o próprio técnico dele, ele me conta que o Pena, que foi o técnico que foi a maior referência para ele, não sabia nadar. Aprendeu a nadar depois, mas que foi o melhor técnico que ele pôde conhecer de natação. Então já é uma quebra de paradigma, né? A gente tem a impressão de que para saber ensinar, a gente precisa ser um exímio nadador ou um exímio dançarino. E, às vezes, os conhecimentos perpassam por outras áreas que nos capacitam a ser um grande professor, ou um grande técnico, um grande diretor. O Ricardo, ele veio somar com outras áreas de conhecimento que eu não tinha. A área da educação especial, ela é uma área muito abrangente. E hoje em dia, a gente não consegue dar conta desse trabalho com um profissional, 2 profissionais. A gente precisa trabalhar na área da transdisciplinariedade, né? Uma equipe multidisciplinar. Isso, né? com muitas pessoas envolvidas. De preferência, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, então, fisioterapeutas e todos aqueles mais que puderem vir a somar. O Ricardo, ele é um grande estudioso de algumas áreas e ele me ajuda muito, porque o que eu não consigo cumprir, o que eu não consigo ser tão competente assim, o Ricardo ele vem somando com esses valores, essas áreas de conhecimento que me ajudam muito. Não só ele, outras pessoas que a gente foi buscando como parcerias depois, né? Mas o Ricardo hoje, ele atua numa área, como ele já comentou, até mesmo da preparação física dos meninos, que é muito importante, porque para dançar sem esse preparo todo é impossível, mas também na área da gestão. Como ele tem a MBA, o mestrado em gestão, ele tem uma área que eu não domino e a gente precisa muito disso. É uma área de documentação muito grande, gestão para ir para os campeonatos, participar de competições, tanto dentro quanto fora do Brasil, que eu não conseguia. A companhia ela cresce muito nos últimos anos, né? Ela cresceu muito, não só em número de pessoas, também como em demanda de trabalho e de viagens e de espetáculos, e eu sozinha não conseguia mais fazer, né? Porque eu me vejo ali como diretora artística e diretora coreográfica da companhia. Então, sem os coreógrafos, sem a direção, a gente não conseguiria, né? E o Ricardo, ele soma muito nessa área. E aí, essa transição não foi fácil, Giovanni, porque você sair de uma modalidade esportiva, a qual você passou grande parte da tua vida. Eu nadei até os meus 27 anos de idade, né? Então, você cria todo um vínculo, você cria todo um reconhecimento. Até mesmo a nível de mercado, de atuação profissional, isso gerava um certo impacto, quando de repente eu saio de uma zona de conforto e resolvo entrar numa outra área do conhecimento que, como a Thaís falou, tinha tudo a ver com a minha linha de estudo, com a minha base, né, de pesquisa, mas que a nível de, vou colocar entre aspas, preconceito, que são os paradigmas dentro dessa estrutura social, as pessoas me olhavam como sendo um aventureiro, né? Isso, de certa forma, para mim nunca me trouxe nenhum prejuízo, porque quando eu resolvi que eu iria entrar, eu entrei com o intuito de doar o meu trabalho, né? Até hoje eu não ganho como fonte, vamos dizer, financeira, é a minha fonte de realização, de energização, porque eu faço um trabalho onde eu aprendo muito e as pessoas muitas vezes não entendem que as nossas recompensas, os nossos ganhos, eles não são só financeiros,
né? Então, tem pessoas que até hoje chegam comigo e dizem assim, hoje já numa outra perspectiva, porque a perspectiva inicial era, você está fazendo o que aí, Ricardo? Nem dançar direito tu danças, e tu tá te metendo no meio desse grupo. Vai para a natação precisa de ti. Eu cheguei a ouvir isso, né? Mas uma característica que eu não sei se é boa ou ruim, mas eu sou teimoso. E eu consegui me manter, através dessa característica, nesse foco. E hoje, essas mesmas pessoas já me olham de uma forma diferente e dizem já assim, tá, tudo bem, mas não dá para entender se você se dedica tanto para uma coisa que não te traz retorno financeiro. E o retorno financeiro, quando comparado ao retorno de todas as outras dimensões que eu tenho dentro desse trabalho, ele é muito pequeno. Agora, claro, não estou querendo ser hipócrita nem arrogante ao ponto de dizer que a base financeira, principalmente para a sociedade capitalista que a gente vive, ela não é importante, não é isso. É que eu consigo organizar a minha estrutura para que eu possa ter a minha atuação financeira, onde eu possa ter esse recurso de base, como pai de família que precisa estar dentro dessa sociedade capitalista, mas eu também consigo hoje ser uma pessoa realizada por ter uma parte do meu tempo também dedicado a um trabalho que eu faço junto com a minha esposa e que eu faço junto com um grupo de pessoas como a Débora e todos os outros que só trazem para nós construção. Não é só felicidade. As pessoas também entendem errado isso. Não são só sorrisos. Né? Tem uma expressão muito usada no dia a dia agora que a própria companhia usa muito. Quem vê o glamour não vê o corre. Né? Porque a gente corre muito, a gente trabalha muito. As pessoas veem muito ali já as comemorações, os festejos, as viagens. Ah, então é só festa, é só conquista. Não, a gente Na verdade, chora é só muito a ponta também. do iceberg, né? A gente chora muito também, a gente também briga, a gente também tem desencontro de opiniões, a gente cresce, foi o que eu falei. Eu tenho a satisfação de construir o tempo todo, porque a gente cresce também quando se desencontra. Perfeito, Ricardo. Então, ou seja, Thaís, não é pé de valsa. Não é, ele é uma pessoa muito estudiosa, esforçada, né? Porque para pegar aquele livro de regras também, né? Dizer assim, agora eu vou entrar de cabeça nisso aqui, estudar tudo em inglês, né? Muita regra, muita regra. Quem vê assim a dança e olha e não sabe quantas regras tem esse esporte, cada tipo de dança que eles têm que apresentar, tem um tempo na quadra, tem os movimentos obrigatórios, tem uma forma de arbitragem diferente para se respeitar. É muito critério, tanto detalhe. É um ponto que mais para frente a gente pode estar reforçando, mas é um dos nossos objetivos enquanto companhia do nosso jeito, né? Que é levar essa dança, espalhar essa dança, mas essa dança com responsabilidade, essa dança que tem as duas vertentes. Se é esporte, tem que seguir regra, tem que seguir todo um processo que precisa ser levado a cabo do que o esporte cobra. Porque você não pode fazer um pseudo-esporte. Você não pode dizer, eu faço para a dança, mas são as minhas regras. Não existe isso. Se você se dispõe a um esporte que está dentro de um movimento para se tornar paralímpico, você precisa seguir as regras do Comitê Internacional. E são essas regras que a Thaís cita, que são, infelizmente, né, o Brasil ainda não tem tanta expressividade assim, e a gente tem que se virar nos 30, tem que aprender a ler inglês, tem que buscar interpretar e perguntar para mais pessoas, porque é assim que a gente vai crescer. Perfeito. Agora, saindo um pouco da parte técnica, que é muito bom ter esse conhecimento prévio, a gente vai conversar mais sobre isso. Vamos agora aqui para a estrela do esporte, a doutora Débora Cardoso, que é atleta paralímpica, dançarina em cadeira de rodas. Doutora Débora, se apresente para nós qual a sua formação e como a senhora chegou a esse mundo da paradança e da dança em cadeira de rodas. Boa noite, primeiramente a todos. Muito obrigada pelo convite do Conexão Valores. Muito obrigada, Thaís, Ricardo, por estar aqui representando os outros atletas, né, que fazem parte dessa companhia maravilhosa. Bom, eu sou dentista, já há 18 anos, e tive a oportunidade em 2018 de conhecer
a dança em cadeira de rodas através do espetáculo que eu fui assistir. Fiquei encantada, né? Já gostava de dançar muito, até antes de me tornar paraplégica. E eu não via muito essa possibilidade depois de ficar na cadeira de rodas. Eu achava assim que, nossa, muitas coisas, muitas barreiras acontecem, né? E às vezes eu digo assim, a barreira está primeiro dentro da gente. Então eu dizia, não vou poder dançar, não vou poder fazer muita coisa. E quando eu vi a companhia ali pela primeira vez no espetáculo, eu fiquei encantada. Só afastar um pouquinho. Ok? E eu fiquei encantada com aquilo, né? Com aquele espetáculo, todos os meus amigos dançando ali. E aí eu fui assistir um ensaio deles. Inclusive, encontrei a Thaís, foi a que me recepcionou lá. E eu comecei a fazer. E eu digo assim, eu sou dentista, mas hoje em dia eu sou bailarina. Eu sou bailarina e eu tenho muito orgulho de dizer isso, sabe? Porque eu posso dizer uma coisa, que depois que eu me tornei paraplégica, muitas coisas aconteceram. Que eu tenho certeza que se eu estivesse andando, eu não estaria fazendo. E a dança é uma delas, né? Ter essa responsabilidade, como o Ricardo falou. Eu sou uma pessoa também que sou bem regrada, gosto das coisas um pouquinho certinhas, organizadas, né? E faço isso na minha profissão. E me dedicava muito à odontologia, né? Tive essa oportunidade de me dedicar à odontologia até depois de ficar na cadeira de rodas. E quando veio a companhia, eu disse, não, eu vou lá e vou dançar, né? Eu vou lá e, para mim, lógico, é um hobby, é uma coisa que eu adoro. Mas quando eu vi que é uma organização, uma coisa bem organizada, né? Com a entrada do Ricardo, então, se tornou uma coisa bem organizada para os campeonatos, né? Para as danças. Eu fiquei mais encantada ainda, né? Me deu mais vontade de participar. E assim, eu aprendo muito com todos que estão ali. Eu aprendo com a Thaís, eu aprendo com o Ricardo, eu aprendo com meus colegas, né, que a gente chama os andantes, né, que são os que não estão na cadeira de roda, e os cadeirantes. E eu aprendo muito o tempo todo. Toda vez que eu vou participar dos ensaios, eu aprendo com todos. Isso, então, para mim, é maravilhoso poder participar. Doutora Débora, e fazer uma pergunta aqui que talvez seja um pouco delicada, mas é importante a gente perguntar. Como foi que a senhora chegou nessa condição de cadeira de rodas, usuária de cadeira de rodas? Bom, faz 12 anos, né, que fiquei na cadeira de rodas, me tornei paraplégica. Foi numa tentativa de assalto que eu levei um tiro pelas costas e parou próximo à minha coluna. Então, imediatamente na hora eu senti, né, que eu fiquei paraplégica daqui da altura do peito para baixo. E de lá eu comecei a fazer um acompanhamento no Hospital Sara, em Brasília. Eu fui para lá, tive a oportunidade de ir para lá. Ah, no Sara Kubitschek. Isso, no Sara Kubitschek, em Brasília. Então eu fiquei 2 anos, o meu acidente foi em 2010, e eu fiquei de 2010 e 2011 indo e vindo para o Sara, em Brasília. E lá, assim, é um hospital maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer muito sobre a minha lesão, né? Conhecer outras histórias, conhecer outras pessoas, usuários de cadeiras de roda, outras pessoas com outras deficiências. E lá eu aprendi muito, sabe? Aprendi com meus colegas, aprendi a vida, aprendi a viver, né? Aprendi a aproveitar as coisas, porque antes de estar na cadeira de rodas eu só trabalhava e não tinha tempo para mim. Eu dizia que vai fazer um esporte, né? Vai fazer alguma coisa. Não tinha tempo, a odontologia vivenciava muito. E graças a Deus eu tive a oportunidade de continuar na minha profissão, mas eu também disse, não, agora eu vou cuidar de mim. E lá a gente tem a oportunidade de participar de vários esportes. E também eu tive contato com a dança lá. E foi uma coisa que eu me encantei. Aí quando voltei para Belém, descobri a Companhia do Nosso Jeito. Débora,
Diz uma coisa, e qual foi assim teu pior momento logo depois da lesão? Aquele momento que você pode identificar como o fundo do poço, o pior momento. Teve esse momento ou você se adaptou rápido à nova situação? Por incrível que pareça, eu não tive esse momento. Porque eu já trabalhava antes com pessoas com deficiência, né? Eu trabalhava atendendo crianças, pessoas com deficiência, e eu já estava um pouquinho nesse mundo. E quando eu fiquei na cadeira de rodas, que eu tive a oportunidade de ir para o Sara, de conversar com os meus pacientes também, então eu não tive esse momento de dizer, agora a minha vida acabou, agora não. Eu sempre procurei aprender. Já que eu estou assim, então vou aprender com os outros. Eu sou assim. Eu aprendo muito com a história dos outros, né? E a companhia também me dá essa oportunidade de vivenciar isso, de aprender. E graças a Deus eu não tive esse momento, né? E eu procuro passar isso para as outras pessoas também, que é muito interessante. A gente pode aprender muito, a gente pode vivenciar. Hoje eu vivencio tanta coisa boa, tantas histórias, tantas coisas que eu sei que eu posso fazer sentado numa cadeira de rodas, que isso me encanta, sabe? Me encanta muito. Débora, e me diz uma coisa, você dançava mais antes de usar a cadeira de rodas ou depois? Bom, eu sempre gostei de dançar. Na verdade, quando eu ia para as festas, eu não ia para paquerar, para beber, não, eu ia para dançar. Eu ia para dançar mesmo, então eu sempre gostei. E depois que eu fiquei na cadeira de rodas, como eu falei para você, né, foi uma das coisas assim que eu pensei, poxa, e agora? Foi interromper esse meu momento que eu gostava tanto. Mas não. Depois que eu entrei para a companhia, então, me tornei bailarina. Tive essa oportunidade maravilhosa de estar nessa companhia. E para mim é um pontapé de muita coisa boa que eu sei que ainda vem por aí. E Ricardo e Thaís, me diga uma coisa. Hoje a equipe conta com quantos profissionais, quantos atletas? Como é que é a composição? Bom, nós temos... se eu estiver errado, o Ricardo vai me corrigindo, né? Nós temos 5 moças usuárias de cadeiras de rodas. Nós temos 4 rapazes usuários de cadeiras de rodas. E nós temos 5 bailarinos andantes, como a Débora falou, né? Pessoas típicas, que não possuem deficiência aparente. Então, são esses os bailarinos. Mas dentre esses bailarinos, eles também são intérpretes criadores. Além de dançar, eles também coreografam, muitas vezes, suas próprias coreografias. Então, entre eles são bailarinos, atletas e intérpretes criadores da cena, que também a gente pode chamar de coreógrafo, né? E, além disso, nós temos os nossos parceiros. Nós temos eu e Ricardo na direção, e nós temos parceiros. Nós temos a Lisiane, que é a enfermeira da companhia, voluntária. Nós temos a doutora Oneide, que é a médica voluntária da companhia. Nós temos a professora Marília, que é uma fisioterapeuta também da UFPA, que é voluntária. Então, nós temos, assim, algumas pessoas parceiras, né, compondo essa equipe toda. Além dos nossos apoiadores, né, que não fazem parte diretamente da equipe, mas nós temos nossos apoiadores também, empresas apoiadoras. E, Ricardo, qual é a diferença da paradança para a dança em cadeira de rodas? Pronto, isso aí é legal. Muita gente fala como sendo uma coisa só, né? Mas é muito importante que a gente veja essa diferença. Como a Débora falou, a dança ela é um universo de possibilidades. E a dança em cadeira de rodas, ela é, vamos dizer assim, a estrutura maior desse universo. Tudo que eu fizer utilizando a cadeira de rodas como um meio para dançar, eu posso chamar de dança em cadeira de rodas. Agora, não necessariamente a cadeira de rodas é o ator principal. O ator principal tem que ser as pessoas
que estão naquela cena. Quem dança são as pessoas. A cadeira de rodas, ela é uma órtese que vai possibilitar ou que de repente vai ser parte da cena. Na dança em cadeira de rodas, eu não tenho uma regra a seguir. Eu tenho uma liberdade que a Thaís, como coreógrafa e como pesquisadora das artes, ela classifica como liberdade poética. Ela tem liberdade para criar. E dentro desse poder de criação, ela vai pintar uma tela, se ela fosse assim, um pintor. Sim. Né? E dentro dessa coreografia, ela vai explorar o máximo de potencialidades. Uma vez me fizeram uma pergunta assim: como que é trabalhar o professor de educação física com a pessoa que usa a cadeira de rodas? É difícil? Como que você faz? Qual é o segredo? A ideia é, primeiro, enxergar a pessoa e esquecer a cadeira. E aí você, na hora que olha para a pessoa e começa a entender o que ela é capaz de fazer, você dá o primeiro passo. Depois que você identifica o que ela é capaz de fazer, você começa a pensar no que ela pode vir a fazer, quais são as potencialidades a partir dali. E é aí que entra o trabalho da criação, da coreografia, do desafio, da busca por novidades, que muitas vezes são pequeninas, mas que, na medida que o tempo passa, você, quando olha para trás e diz assim, eu entrei aqui, eu não conseguia tocar a cadeira. Tocar a cadeira é uma gíria, um termo usual para manejar, impulsionar a cadeira. Eu não conseguia tocar direito a cadeira e hoje eu não só toco a cadeira, mas eu toco com velocidade, com mudança de direção, com parada rápida. Eu já tenho uma versatilidade, movimentos tão múltiplos de um movimento que era tão difícil para mim. Então a dança em cadeira de rodas, ela tem essa estrutura maior. É uma, vamos dizer assim, é uma boa possibilidade infinita de dançar com a cadeira, sem a cadeira, mas que você possa desenvolver esse processo da dança. Com outros implementos. Com outros implementos, somando ou substituindo. Isso. Né? Então, você tem essa liberdade, vamos dizer assim. Quando você vai para a paradança, não é que essa liberdade ela suma, não é isso. Mas começa a ter mais regras. Você passa a ter que entender um conjunto de regras, porque agora é um esporte. E o que é o conceito maior de esporte na educação física e em qualquer área do desporto? Esporte é tudo aquilo que você seja capaz de praticar em qualquer parte do mundo que vai sempre seguir as mesmas regras. Isso é esporte. Então, o esporte ele tem que ter regras universais. Então, quando eu vou para a paradança e eu entendo que essa dança em cadeira de rodas agora virou um esporte, ele tem regras universais que precisam ser seguidas. E essa liberdade que o coreógrafo tem dentro do esporte, ela não é limitada. Ela também tem um universo enorme de possibilidades. Só que ela precisa ir de acordo com o que as regras dão como opção. Então, o grande Q ou X da questão do esporte é você entender como que o esporte se desenvolve. Né? Então, o país do futebol, pelo menos durante muito tempo, fomos nós, os brasileiros. Aqui o Brasil teve esse título. E o Brasil, em algum momento, perdeu esse título. Porque nós começamos a jogar um futebol muito nosso. E o mundo começou a jogar um outro futebol. Até que chegou um momento que a gente pegou de 7-1 e entendeu que não era só o nosso futebol, que existia um futebol muito maior e que para eu ser campeão do mundo, eu tinha que estar jogando o futebol que o mundo estava jogando. A mesma coisa acontece com todo e qualquer esporte. O esporte que a gente hoje desenvolve através da paradança, e uma coisa importante, Giovanni, Conexão, Valores, o público que nos assiste, é que são duas coisas que andam juntas, muitas vezes entrelaçadas, e eu estou falando a dança em cadeira de rodas e a paradança na perspectiva, a dança em cadeira de rodas na área da arte
e a dança na área do esporte. Elas caminham, elas bailam, muitas vezes próximas, outras vezes misturadas e outras vezes voltando a ser uma outra estrutura, exatamente porque elas se misturam em vários momentos. E os bailarinos da CIA do Nosso Jeito, eles dançam a arte e eles dançam o esporte. Isso é importante. Que legal. Perguntar aqui para a Débora. O Ricardo falou da questão da maleabilidade com a cadeira de roda, tudinho. Claro que você teve um período para se adaptar à condição de usuária de cadeira de rodas e um período para se adaptar à dança em cadeira de rodas. Qual foi o momento e quanto tempo levou que tu... Opa, já, o negócio aqui eu já consigo fazer uns caqueados, tudinho. Quanto tempo levou isso aí? Meses, anos? Não, levou... Realmente, não é fácil, né? A gente tem que saber manusear. E a dança, ela me trouxe muitos benefícios em termos da minha reabilitação, né? Me trouxe equilíbrio, me trouxe mais força, me trouxe mais uma individualidade, uma confiança, entendeu? A confiança não só em relação a estar dançando com outras pessoas, mas a confiança de estar na minha própria cadeira, de aprender que ela é um elemento que está ali para me ajudar, e que eu tenho que ter confiança nela e ela tem que ter confiança em mim também, né? Uma troca, para que haja uma harmonia com tanto Débora e cadeira Débora, quanto Débora e outros usuários também, com os andantes, para que tudo flua perfeitamente. Então, eu aprendi, da feita que eu entrei lá, como eu falei para eles, eu não sabia nem, né, levantar o braço direito. A minha lesão ela é bem alta. E com o tempo eu fui ganhando essa individualidade, eu fui ganhando mais equilíbrio, mais força. Então eu ganhei muitas coisas. Isso levou desde 2018 que eu entrei até agora, já melhorei bastante. É uma outra Débora. Melhorei bastante. Então está num processo ainda de evolução, né? Exatamente. Até um dia que eu virei para ela e falei assim, Débora, tu vais sapatear agora. Isso. E ela me olhou assim, pensou, acho que a Thaís deve estar doida. Sapatear? Conta aí, Débora. Ela disse assim, tu vai sapatear? Eu disse, como assim? Né? Porque todo mundo já me perguntou isso quando eu falei que eu ia sapatear. Mas como? Como é que você vai sapatear? Então, é um projeto que tem também dentro da companhia de mostrar que nós podemos fazer, né? Sapatear, andar no skate. E isso não, nós vamos sapatear com as mãos. Sim, né? Então, é uma coisa, uma inovação que eles trouxeram para a gente e disseram, vocês podem. Mas, acima de tudo, né, eles dizerem, vocês podem, é a gente, nós mesmos dizer, a gente pode. Né? Não adianta o Ricardo falar, a Thaís falar. Eu tenho que dizer, não, eu posso sim, eu quero fazer. E eu vou fazer e a gente vai conseguir. Perfeito. Agora vamos lá. Começou lá para a dança em cadeira de rodas, né? Quem treina quer jogar. Qual foi o primeiro campeonato? Foi aqui em Belém? Vocês já foram para fora do estado? Como é que foi? Antes disso, e que ano foi? Só deixa claro a questão do esporte, que a cadeira, qual é a condição da cadeira, do uso da cadeira no esporte, que eu acho que eu acabei não falando. Sim. E deixando isso muito claro. Eu creio que você falou assim, né, que a cadeira ela é uma órtese, ela serve ali como um apoio, uma tecnologia assistiva, onde os bailarinos eles utilizam aquele objeto para competir, para poder estar naquele esporte. Por exemplo, assim, eu vou patinar no gelo, eu preciso de um patins. Eu vou dançar em cadeira de rodas, eu preciso calçar uma cadeira. Tem pessoas que não utilizam cadeira no dia a dia. Por exemplo, posso ser uma pessoa amputada, andar de muletas no meu dia a dia ou com uma prótese. Na hora de dançar, eu tirar a minha prótese, sentar numa cadeira, me atracar, me fechar e for pra pista dançar com aquela cadeira. Então, acho que é isso que o Ricardo quer falar, né? É um objeto, é uma tecnologia assistiva, ela é especial, não é qualquer cadeira, não é uma cadeira hospitalar, ela é uma cadeira de dança, preparada nas medidas do atleta,
atleta, preparado com as rodinhas específicas, preparada com a cambagem específica para giro, com a ergonometria específica, para que ela possa gerar um bom resultado na dança. Então, ela é uma cadeira que auxilia no esporte. Certo. E os campeonatos? Como Os começaram? campeonatos, em 2012, né, foi o primeiro campeonato que ia acontecer aqui em Belém. Nunca tinha acontecido um campeonato brasileiro organizado pela CBDCA em Belém do Pará. E eu e Elielson, a gente já estava treinando de forma independente. Quando foi em 2012, a Sônia Massoudi, que era uma das diretoras do IAP no tempo, que era Instituto de Artes do Pará, nos chamou para uma conversa, né, pediu que nós fôssemos até lá. E aí, nessa conversa, ela nos convidou para representar o estado do Pará num campeonato brasileiro, na categoria iniciante. Então, para a gente foi uma surpresa muito grande, porque quando a gente começou o projeto de dançar, a gente jamais imaginaria que fosse chegar nesse ponto, sabe, Giovanni? Mas veio o convite. E aí esse convite a gente abraçou, né, de corpo e alma. E a partir daí a gente começou a treinar e fomos, para nossa surpresa, já contemplados como campeões na nossa estreia, em 2012, no Campeonato Brasileiro, aqui no Pará. E daí para frente o trabalho só foi crescendo. Foram vindo novos adeptos, novas pessoas, a companhia veio surgindo e nós fomos participando de vários campeonatos brasileiros. Fomos tendo sucesso em vários campeonatos também, uma carreira aí promissora com os nossos bailarinos, até que em 2019 a gente teve a oportunidade de participar do nosso primeiro campeonato internacional. Legal. E produção, põe a próxima foto, por favor, para a gente ir comentando. Aí foi aonde? Esse é o nosso primeiro campeonato internacional. Esse campeonato já foi na Rússia, na Copa da Rússia, em 2019. E como vocês chegaram lá? Conta para nós a trajetória. Bom, em 2012, nós participamos do primeiro brasileiro. Aí, eu creio que em 2014, 2015, vieram outros campeonatos brasileiros, nós fomos sendo campeões nas nossas categorias, foram vindo outros atletas também que foram trabalhando com a gente, e a gente sempre tendo êxito nos brasileiros. Então, sempre nos chegava um convite, né, de participar das Copas internacionais. Sempre vinha para o nosso e-mail, porque nós somos confederados, a Confederação Brasileira de Dança Cadeira de Rodas, e como uma equipe confederada, sempre vinham os convites, vinham convites, mas era muito difícil a gente conseguir apoio para viajar. Não é fácil levar uma equipe grande, como dessa vez nós fomos com 10 atletas para a Rússia. Então nunca tinha sido fácil, já tinha vindo convite para o Japão, e nada. Quando foi em 2019, nós resolvemos bater na porta da CEL, que é a nossa Secretaria de Esporte e Lazer. E aí nós falamos, nossa, nós já estamos numa trajetória aqui de tantos anos trabalhando com isso, acho que a gente tem direito de buscar também, né, apoio para os nossos atletas. E aí, para nossa surpresa, mais uma vez, o nosso Deus, que é maravilhoso, abriu as portas para a gente. E a gente teve a oportunidade de chegar até o nosso primeiro campeonato, com o apoio da CEL, né, do Estado, e de alguns também apoiadores particulares que foram vendo o nosso trabalho. Pode falar, e foram se quiser, acreditando na gente, né, que é o Shopping da Saúde, a Hollister, né, que é uma empresa multinacional. E nós fomos tendo apoio dessas pessoas que foram vendo que o trabalho realmente tinha um profissionalismo e foram acreditando no nosso sonho. E como foi o preparo até chegar lá na Alemanha? Como é que foi a viagem? Na Rússia, no caso, na essa, Rússia, né? Que foi a primeira. Ai, gente, é pra contar mesmo os percalços também, porque nem tudo são flores, né? Teremos os mínimos detalhes. Lembra do nosso anjo da guarda, o Epaminondas, né? É verdade. A gente teve Deus o tenha. o Epaminondas foi um dos nossos apoiadores. Uma das pessoas que acreditou também na gente, realizou o espetáculo para ajudar. E aqui nessa foto a gente tem a Jennifer e o Adriano, né? Foram 10 atletas, mas aqui nós temos 2, que são a Jennifer e o Adriano, que estão conosco até hoje. Foram todos no mesmo voo. Fomos todos, mas a gente passou por várias emoções. Foram muitas emoções nessa nossa primeira viagem, né? Pensa, ali a gente não sabia o que ia acontecer, e a primeira internacional da equipe a gente vai logo para onde? Para a Rússia, bem ali, né?
bem ali, um povo assim totalmente diferente da nossa cultura. A gente já começou perdendo bagagem, né? Nós conseguimos, nossas bagagens foram extraviadas para a França. Nós chegamos em São Petersburgo, na Rússia, fomos atrás das malas, as malas não estavam, tinham ido para outro país, porque a gente conseguiu mudar de voo, perdeu o voo lá na França, enfim. Chegamos, as malas não chegaram, tivemos que ficar 3 dias na Rússia com a mesma roupa, usando o nosso uniforme, lavando o uniforme. Mas a gente, olha, honestamente, a gente lembra disso com tanta... Assim, foram momentos que a gente estava tão feliz de ter chego até lá, de ter chego tão longe, que tudo pra gente... teve esses momentinhos de estresse, houveram, mas tudo ali era uma superação. Tipo, a gente passava assim, tem que lavar o uniforme na pia, tem que lavar, tem que secar, vestir de novo, então vamos fazer. Aprendizado o tempo todo. Isso. E o paraense, tudo faz festa, né? Se adapta a tudo. As nossas cadeiras não chegaram a tempo da viagem da Rússia, nós viajamos com as cadeiras velhas, cadeiras que não eram apropriadas para dança, mas a gente estava ali de corpo e alma mesmo, assim, demos o nosso sangue para mostrar o que a gente tinha ido fazer, que nós tínhamos vontade de mostrar o nosso trabalho lá fora. Foram quantos dias de competição? Foram 5 dias de competição, né? Assim, tem um período que a gente passa entre congresso técnico, reuniões, mas competição mesmo... Competição 3. Isso. Classificação funcional 1. Isso. E o congresso de fechamento, aí formam os 5 dias. E o equipamento de vocês, as bagagens, as cadeiras, né, especiais, chegaram a tempo da competição? Como é que foi? Os figurinos chegaram no 2º dia de competição. No primeiro dia de competição, o que a gente teve que fazer? A gente virou e falou assim, quem tem dinheiro? Quem da equipe aqui tem algum euro? Ainda tinha que trocar por ruble. Eu tenho tanto. Botem tudo aqui em cima dessa mesa. Agora a gente vai fazer uma coleta, eu vou correr bem ali no primeiro shopping que eu consegui achar e nós vamos comprar algumas roupas para que a gente possa entrar na quadra, porque a gente não podia competir de uniforme. A gente tem uma roupa específica para entrar na competição. Específica eu não ia conseguir, né? Porque a nossa roupa é sob medida, tem bordado, um sapato específico para dança, mas para a gente poder competir, pelo menos, eu dizia assim, nós vamos comprar ali uma camisa social, um vestido social, um sapato social e a gente vai competir, porque a gente não chegou aqui na Rússia para ficar olhando os outros dançarem. Vocês querem dançar? Queremos, claro. Então vocês vão dançar com a roupa que eu comprar? Vamos. Então me aguardo que eu vou voltar com essa roupa. E aí a gente foi embora para uma galeria, né, para um shopping que tinha perto. Gente, só tinha uma galeria que só tinha Dolce Gabbana. Eu olhei assim, esse dinheiro não vai dar pra nada. Não dá nem pra saída, né? Esse dinheirinho que a gente tem aqui. Mas nós vamos comprar. E aí eu dizia, Ricardo, tu vai pra loja dos homens, eu vou pra das mulheres. Aí ele, tu é doido, o que eu vou fazer que eu não sei nem falar inglês? Aí eu digo, amor, tu dá teu jeito, que senão não vai dar tempo. A gente tinha 30 minutos pra voltar com todas as roupas antes da competição. De um shopping russo, com pouco dinheiro, eu falando mais ou menos inglês e ele falando quase nada. Foi a primeira viagem, depois ele foi se desenrolando, né, amor? E os russos falando inglês em russo, então... Tentando falar inglês, porque alguns não falavam inglês também, só falavam russo. Se o que eu falo? Eu digo, tu fala pants, e se ele falar o tamanho, tu diz big, vai falando assim. Entendeu? Black, ele, tá bom, tô indo. Foi tipo isso. Deu um treinamento rápido pra ele Isso. e te vira. E ele fazia a professora mímica. lá do Grão Parado, Altamide Paiva, vai-te embora. E ele lembrava mais ou menos, ia fazendo mímica, eu sei que ele pareceu com as roupas. Chegou na hora, levou um sapato pro Valtinho, desse tamanho, o Valtinho calçava 33, mas botou, aí o Valtinho, dona Thaís, esse sapato não dá no meu pé, era o meu parceiro, eu disse, bota papel, Valtinho, mete papel, e embora pra dança. Aí foi assim que a gente fez, botou cinto nas calças, lógico que não ia dar tudo perfeitamente. Né, 30 minutos para comprar roupa para uma equipe de 10 pessoas, sapato, cinto, calça, camisa, vestido. Mas, assim, foi na medida que a gente precisava para aquele momento. Perfeito? Não foi. Sabe, os sapatos não tinham antiderrapante, eu cheguei a escorregar e cair na quadra. Aí tinha que ter estreia, né, pra caloura, né, estrear, cair logo de bumbum no chão. Mas foram coisas que, assim, eu não me arrependo, viveria tudo de novo. Porque no 2º dia as roupas chegaram, a gente já estava mais confiante. No 3º dia a gente estava mais confiante ainda, conseguiu ainda com toda essa confusão uma medalha de prata. Essa foto foi que dia? 3º?
Essa foi no segundo dia. Põe a próxima foto, por favor, produção. Segundo dia à tarde já, né? Isso, foi a coreografia Tambatajá. Essa é uma modalidade que a gente chama de freestyle, porque nós temos a modalidade standard, a modalidade Latin Dances, e essa, no caso, é o freestyle, que a gente consegue levar um pouco mais da nossa cultura ou de outras modalidades de dança. Ela é um pouco mais artística. E a gente consegue ousar mais no freestyle. Esse é um combi freestyle. Aí a gente vê, por exemplo, um figurino que é muito típico aqui, representa um pouco da Amazônia, né? Isso. E como foi a recepção do público, a aceitação dos jurados? Porque isso aí, eu imagino que é um negócio muito diferente da realidade deles. Isso. Né? Chamou a atenção? Bastante. A gente levou, nesse ano aí, o Tambatajá. Nós fomos logo assim, tecnobrega, Tambatajá, um pouquinho do carimbó misturado com tecnobrega, samba de gafieira brasileiro, levamos o contemporâneo com a coreografia Amazônia, a gente foi assim com os dois pés, vamos levar o nosso melhor, porque cultura e dança a gente tem. Então, se a gente não tá forte na técnica, como o Ricardo falou, no futebol deles, a gente vai levar o nosso borogodó. Foi assim que a gente pensou, né? Vamos levar o que a gente tem de melhor nosso. E aí, pelo menos com a nossa energia, a nossa música, eu sei que a gente vai contagiar. E deu certo, porque quando foi no terceiro dia, nós dançamos um conjunto. A coreografia chamou-se Amazônia. Nós usamos a música Sebastião Tapajós, o Igapó, e nós conseguimos uma medalha de prata, que a gente não esperava mesmo. Foi inédita para o Brasil. Eu creio que tenha sido a primeira medalha de prata fora do país na nossa modalidade. No conjunto Na modalidade conjunto freestyle. E foi muito emocionante pra gente, porque a gente só perdeu da Rússia. Aí a gente, todas as malas perdidas, as quedas no chão, as calças caindo, né? Valeram a pena. Afinal, foi a recompensa, foi esse Foi a pódio. recompensa, essa medalha de prata. Foi gratificante. Foi um pódio Rússia, Brasil, Rússia. Ou seja, Vocês conseguiram nós tiramos, furar a bolha da Rússia. Nós Isso. tiramos, e quarto lugar foi Rússia de novo. Então, ia ser um pódio todo russo, mas teve Foi um uma equipe campeonato feito brasileira pros que foi russos. lá. E no final era Os tanta paraenses gente. foram lá. E no final era Valeu tanta a gente pena. falando com esse Ricardo que queria que a gente fosse no país deles ensinar essa nossa forma diferente de dançar. Porque vocês têm um negócio diferente, né? Vocês são quentes, eles falavam. Sensualidade, né? Hot and sexy, não sei o que. Era a palavra que eles usavam pro Brasil. O Brasil é diferente. Porque eles são lindos dançando, mas eles são muito técnicos e mais frios, né? O Brasil, ele é mais quente, ele tem uma forma, um swing diferente. E isso realmente chamou a atenção dos outros países. Foi uma marca registrada. Nessa ideia de marca registrada, você precisa levar em consideração para tudo que você faz, né? Ainda há pouco eu disse assim, para começar a dança eu olho para a pessoa e vejo o que ela é capaz de fazer. E depois que eu vou para além dessa possibilidade. A mesma coisa nós fizemos. O que nós somos bons? Naquela ocasião, nós não fazíamos nem ideia do que era uma dança que a gente já treinava há um tempo, mas em uma competição fora do Brasil. De nível mundial, né? Nós não tínhamos essa ideia. Então, assim, foi uma estratégia que nós bolamos, vamos levar o Brasil para a Rússia. E mais do que o Brasil, nós vamos levar a Amazônia, o Pará. O brega, E vamos tecnobrega, estar lá dentro. carimbó. Se eles vão achar isso adequado à técnica que eles esperam ou não, não importa, mas eles vão se surpreender com o que eles vão ver, porque a gente vai levar o nosso melhor. E quando a Thaís fala assim, o pessoal vinha atrás e a gente recebeu convites para ir para 2 partes do mundo, assim, que a gente era mais distante ainda do que a Rússia, né? E aí a gente ficava se olhando e dizendo assim, meu Deus do céu, o que será que eles querem aprender? Porque eles diziam assim para nós, não, vocês têm uma técnica diferente e a gente precisa aprender essa técnica. E a gente acabou pensando assim, então bora valorizar isso como sendo realmente a nossa técnica, né? Porque se eles estão olhando... Errado, então alguma coisa a gente está fazendo Se eles bem. estão olhando diferente pra gente, ou a gente está muito longe do que tem que chegar, que é o errado, ou a gente está na frente deles Tá e na a gente vanguarda. nem sabia que estava, mas vão continuar fazendo. Débora, você participou desse? Quente. Você foi Não, desse campeonato eu não pude participar, eu não participei. Só porque soube tem das histórias. Só soube das histórias. A Débora entrou né? em 2018 e essa competição foi em 2019, então a gente estava num processo ainda, né, de preparação. E nessa construção que nós tivemos
para a Rússia foi assim, a competição ela foi em setembro, nós recebemos o convite em meados de maio, só que a gente não sabia o que fazer. A gente sabia que queria estar lá, mas a gente não sabia o que fazer de maio até setembro para estar na Rússia. Para teres uma ideia, a gente recebeu ligação do pessoal da Rússia, recebemos ligação de pessoas que estavam na Alemanha, dizendo assim, vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado, por que ainda não fizeram tal coisa? Façam. Tipo, a gente foi desbravar um processo que a Confederação Brasileira já tinha vivido em 2015, nós não fomos a primeira equipe brasileira a ir a uma competição internacional, nós já tivemos outros brasileiros de grande nome que fizeram parte dessa história, mas a última participação tinha sido em 2015. E aí, de 2015 até 2019, uma lacuna de 4 anos, muita coisa aconteceu dentro do esporte, né? E aí a gente foi aprender muito assim, sabendo um pouquinho de cada um e experimentando o que ia dar. Quando a gente viu que cada atleta, para cada pessoa sair do Brasil, ir até lá e poder fazer o que precisava, ia custar em torno de R$9.000 por atleta, por pessoa, porque o técnico também tinha que estar ali, né, a comissão. Nós ficamos, meu Deus, isso não vai dar certo. Mas só que, mesmo tendo a dificuldade do valor, a gente tinha uma fé muito grande, que nós não estávamos fazendo por nossa conta. Que se Deus tinha nos dado essa oportunidade, tinha nos apresentado esse desafio, era tipo, faz a parte de vocês, que a minha parte eu garanto. Deixa o resto comigo. Eu Faz por ti que eu te ajudo. Exatamente, a minha parte eu respondo. E a gente começou a trabalhar muito forte nisso. Então as pessoas foram formando aquela corrente do bem e muitas pessoas se aproximaram da gente nesse processo, né? E quando a gente diz assim que foi um marco de virar a chave, nós tínhamos a CIA do nosso jeito até 2019, de 2012 até 2019, traçando um percurso, e de 2019 para hoje, esse percurso, ele, vamos dizer assim, que alargou o caminho, sabe? Por essa experiência que nós vivemos. Lá, para tu teres uma ideia, as cadeiras não eram as apropriadas da dança. O Adriano, que era o rapaz que estava na foto dançando, quando ele foi fazer a dança single, que é a apresentação sozinho, ele, no meio da coreografia, ele fez um giro, a roda sacou da cadeira e a roda foi para um lado e ele girou até cair, para espanto de todo mundo, né? Os países que estão ali naquela competição estão num nível muito diferenciado já dessa dança. Todo mundo se assustou, parou a dança, foram acudi-lo, nós corremos, pegamos a roda. Para nós, a Thaís falou, a gente estava aprendendo, então, tipo, ali era onde a gente podia errar. Se nós não tivéssemos chego até lá, nós estaríamos frustrados demais. Mas já que nós estávamos ali, sair a roda era um problema nenhum. Aí o Adriano foi, colocou a roda, iniciou a coreografia de novo. Então, assim, foram pessoas que passaram por situações difíceis, mas no final, quando a gente traz essa bagagem dessa experiência toda, a primeira coisa que a gente fez quando abriu a bagagem aqui foi dizer, olha, ano que vem a gente tem que fazer algo parecido de novo. Bora continuar trabalhando. E mal a gente sabia o que ia acontecer logo em seguida, né? A Thaís agora estava contemplativa, olhando ali para a foto, devia estar passando um filme. Né? E desse filme, assim, quais foram as maiores experiências que vocês tiraram? Porque logo depois veio um outro campeonato. Isso. Na Alemanha, né? Uhum. O que foi que vocês conseguiram identificar que poderiam melhorar e melhoraram para o próximo campeonato? Assim, já foi uma surpresa pra gente a medalha de prata. Mais surpreendente ainda foi a gente ter conseguido a classificação para o Mundial, com 2 casais, que nós ainda fomos para a Alemanha no mesmo ano, que foi com a Jennifer e o Adriano, e no caso, naquele tempo, era o Cleiton e a Vitória. Mas por motivos de doença, a Vitória não pôde ir, e eu acabei tendo que substituí-la. Eu fui como atleta para a Alemanha no lugar dela também. Então nós fomos com 2 casais, né? Produção, foto, por favor. Nós fomos com 2 casais para a Alemanha. Tá aí o Ricardo como técnico, aí fui eu dançando com o Cleiton, que é o do topete, e a Jennifer
dançando com o Adriano, que tá aqui na outra ponta. O Cleiton é o rei do topete. O Cleiton é o rei do topete e o Adriano é o rei do caqueado, né? Que tá super famoso aí nos jornais aí da vídeo vida. que viralizou. Isso, viralizou dançando tecnobrega na festa. E tá, assim, super conhecido aqui em Belém, né? Como o rei do caqueado aí, cheio de seguidores, virando digital influencer. Então, foi surpresa a gente chegar até a Alemanha, só que a gente percebeu que na dança esportiva Latin Dances, que não era aquela do freestyle, que é a outra modalidade, que é essa camisa que eles estão aí, mais social, nós estávamos muito aquém dos outros bailarinos. Aqui no Brasil, nós éramos uma das melhores equipes, vamos dizer. Ficávamos ali em primeiro lugar, no brasileiro, campeões, papapá. Mas quando a gente chegou lá fora, a gente já sabia que a gente estava quem, porque a gente assistiu os vídeos, a gente acompanha as competições, mas assim, primeiramente foi ver a gente dançar do lado dos ídolos dos meninos, né, dos caras que eram os grandes campeões mundiais, as feras profissionais que a gente via no vídeo estarem dançando ali na quadra do nosso lado, né, da gente ver o tipo de sapato, o tipo de cadeira, a pedraria Swarovski no figurino deles, se o tipo de cabelo, de maquiagem, gente, era uma coisa surreal. Um negócio literalmente de primeiro mundo. Então, experiências que a gente trouxe é dizer assim, a gente quer chegar nesse nível. A gente ainda está muito ruim. A gente está engatinhando nesse esporte. A gente precisa treinar dobrado, triplicado, quadriplicado. Se a gente quiser realmente chegar e continuar nessa modalidade, ser alguém nesse esporte, a gente vai ter que suar muito mais a camisa do que a gente está suando. A gente entendeu que sim, a gente treinava, mas que a gente ainda estava brincando de treinar. A equipe se comprometeu mais depois da Rússia? Com certeza. Eles começaram a ver... Os caras que só ganhavam aqui, né, achavam que era fácil ganhar, só ficava em primeiro lugar, chegar lá, não ficar nem em último, entendeu? Porque nos individuais e nos combis, a gente não ficou nem... Nessa da Rússia, a gente não conseguiu nenhuma pontuação nem para ficar em último. Da Alemanha. Da Alemanha. Em alguns lugares, sabe? E aí a gente olhar e falar, não, a gente tem que estudar mais, porque a dança esportiva internacional, nos países de primeiro mundo, eles aprendem nas aulas de educação física, na escola, entendeu? Tem países que as crianças vão aprender, se a gente acompanhar na internet, ver até em filmes, eles aprendem a dançar rumba, samba, jive, cha-cha, passo doble, desde a alfabetização, nas aulas de educação física na própria escola. E aqui a gente não tem essa cultura. Aqui a gente dança o carimbó e o brega. Essa cultura não é nossa aqui no Brasil. Então, se a gente quisesse realmente chegar lá no calcanhar deles, a gente ia ter que se desdobrar. E a gente percebeu isso, entendeu? Tipo, a gente continuou estudando, trabalhando, já melhorou muito. Se a gente for olhar dos nossos vídeos da Rússia para hoje, é uma outra realidade, é uma outra companhia, é uma outra equipe, mas o caminho ainda é muito longo na dança esportiva. Na Alemanha, vocês passaram algum perrengue também ou já foi tudo mais tranquilo? Assim, na Alemanha, nós tivemos um perrengue de conseguir, de repente, fazer com que um percurso que nós tínhamos no primeiro momento, ido de maio até agosto, né? Então nós tivemos o maio, junho, julho e agosto, 4 meses para desenvolver um trabalho. Para a Alemanha, a competição era em novembro e nós já estávamos em setembro. Então nós só tínhamos outubro e uma parte do mês de novembro para poder estar lá. Nós, com isso, dentre os diversos aprendizados, a gente entendeu que existem leis que amparam as pessoas com deficiência. E amparam não para olhar para essas pessoas como sendo pessoas que são menos que outras. Não é isso. São leis que amparam para garantir direitos. E existe uma lei na aviação, a nível das companhias aéreas, que ela tem a sigla MEDIF. Eu não vou saber te dizer agora o que significa a sigla. Mas o que essa lei ampara? A lei garante para a Débora, como usuária de cadeira de rodas, que precisa de uma pessoa para dar um apoio para ela numa situação durante o voo, tanto de entrada quanto saída da aeronave, quanto até mesmo, de repente, numa situação de banheiro ou de acomodação, que ela possa ter uma pessoa que dê esse suporte. Então, o MEDIF garante 80% de desconto para essa pessoa.
que vai acompanhar. que vai acompanhá-lo. Então, quando nós fomos para a Rússia, como nós começamos a buscar meios, a gente entendeu e descobriu essa lei. E essa lei facilitou. Aquela história que era 9.000 por pessoas começou a ficar menor. E para a Alemanha isso nos ajudou muito a desenvolver a forma estratégica para chegar na Alemanha. Mas a maior, vamos dizer assim, barreira mesmo de chegar na Alemanha era fazer as pessoas entenderem no Brasil e no estado do Pará que não era só querer viajar, é que nós tínhamos vindo de uma competição que era uma Copa e que de 2 em 2 anos esse esporte ele tem uma competição maior, que é como se fosse o campeonato mundial do futebol, é o campeonato mundial desse esporte, ele acontece de 2 em 2 anos. E em 2019 era o grande campeonato, porque ele ia ser feito pela primeira vez no formato paralímpico. Ele ia ser apresentado para o Comitê Internacional. Ia acontecer na cidade onde o Comitê Internacional reside. Sediado. Então era o campeonato. E aí, quando a gente recebeu o convite, pela classificação que nós tínhamos obtido, a gente tinha que convencer as pessoas que era uma competição mais importante ainda do que a que nós tínhamos ido. E que essa competição ela ia abrir mais possibilidades ainda para nós, enquanto atletas paraenses e brasileiros. E foi o que aconteceu. Quando nós chegamos lá, o Adriano ele estava na segunda competição internacional dele. O Adriano teve um momento em que ele ficou tão envolvido com o clima da competição que ele pegou e, um pouco antes de entrar, ele disse assim, não, preciso ir ao banheiro. Só que era um ginásio gigantesco, com 2 pistas, uma de aquecimento, uma como pista principal. Eu sei que deu a hora de entrar na quadra e o Adriano não estava. E a Thaís gritava para mim, acha o Adriano, porque era ele e a Jennifer. E a Thaís e o Cleito já tinham se apresentado. E eu corri aquele ginásio feito louco, de um lado para o outro, Adriano, gritando, Adriano, Adriano, Adriano. E o pessoal, cadê o brasileiro? Cadê o brasileiro? Chamaram, entram 2 grupos. Entrou o primeiro grupo da classe dele, ele é classe 2. E ele tinha que estar no primeiro grupo. E eu não estava. Aí eu falei, não tá. Entrou o grupo. E o Adriano aparece assim, no canto, lá do outro lado da quadra. Rapaz, eu acho que eu gritei tão alto que esse cara me olhou assim, veio tocando cadeira rápido, ele chegou onde eu estava. Eu disse, chegou o brasileiro. Entra! E só que eu não tinha colocado mais cedo ainda o número nas costas dele. Todos dançam com número. As rondas latinas, no caso. Eu sei dançam todos juntos na quadra. Aí, os 2 apoios de entrada eram 2 brasileiras. Quando elas viram que eu não tinha colocado o número, elas começaram a riscar o número numa folha de papel. A outra pegou um grampo, já foi grampeando nas costas dele e disse, não é problema, entra. Na hora que elas fizeram isso e falaram, foi que eu descobri que elas eram brasileiras, porque até então eu achava que elas eram de outra nacionalidade. Que legal que elas foram solidárias, né? Desenrolaram na hora. Entra, o Brasil não pode ficar de fora. E o Brasil entrou, foi lá, o Adriano até hoje, quando fazem os vídeos compactos dessa competição, ele e a Jennifer normalmente aparecem, né? A Thaís também, então o Brasil também começou a mostrar essa garra, essa vontade de não se deixar abater, de não se deixar vencer por qualquer coisa. Tu falastes uma coisa, esse desejo que o paraense tem, né, de sempre ir mais longe, de conquistar espaço. Cara, essa foi, vamos dizer assim, a grande marca que a gente teve, que não foi uma dificuldade. A dificuldade era a gente estar desconhecendo ainda muito da regra e aprendendo dentro do processo, né? Essa foi a maior barreira, mas o maior aprendizado foi a marca que a gente deixou lá, que a gente não ia se deixar abater por qualquer coisa, que a gente estava entrando numa modalidade em que a gente ia tentar fazer o nosso melhor sempre. E de 2019 para cá, o Comitê Internacional olha sempre com muito carinho para o Brasil, né? Tem incentivado muito o Brasil, de um modo geral, e eu imagino que nós brasileiros ainda temos muito para fazer dentro dessa dança.
e é uma responsabilidade que a gente consegue, porque tem aqueles 2 órgãos ali, aquelas 2 instituições, ainda agora a gente falou da CEL, mas é muito importante a gente falar da Fundação Cultural do Pará. A Fundação Cultural do Pará, desde o começo, foi berço aonde o primeiro curso aconteceu. Na época, ela ainda não estava dentro do formato que está hoje, e até hoje é o local onde a gente treina, né? Então a gente tem um espaço de uma sala de dança para treinar por conta dessa parceria que a gente tem com essa instituição. Muitos momentos a gente tem até o apoio deles com figurinos, nós temos a cadeira de rodas, e se não fossem as pessoas que estão nessas instituições também saírem das suas cadeiras, dos seus escritórios e irem olhar o que a Débora faz enquanto artista, enquanto atleta, junto com os outros colegas que ela tem dentro da CIA do Nosso Jeito, a gente não estaria contando toda essa história. Ia ser muito mais difícil, né? E Débora, e como é a tua preparação em época de competição? Tem uma preparação especial? Bate aquele frio, né? Tem, né? A gente ensaia bastante, né? E quando chega lá na hora, a gente faz o nosso alongamento, a gente sempre faz o nosso grito de guerra, né? Antes, verdade. faz a nossa oração. Mas a gente ensaia antes, a gente tem todo um preparo, né? A gente não vai assim para competição ao léu, como falam, né? A gente tem todo o apoio técnico do Ricardo, da Thaís, tem um grupo enorme que prepara, que ajuda a gente. E a gente sai para as competições e é muito gratificante. E como é chegar lá fora, assim, lidar com o público? Falar assim, poxa, vim lá de Belém, lá do norte, né? Pô, e agora um público desse me olhando. Eu ainda não tive a oportunidade de ir para fora, para dançar com eles internacionalmente, né? Mas em breve estarei junto. Algumas coisas aconteceram no meio do caminho que eu ainda não tive essa oportunidade. Mas, como eu falei, é uma família, né? Nós somos uma família, eles estão lá, a gente está aqui, o nosso grupo, e a gente torce, a gente ensaia junto, né? A gente dança, e é muito bom também isso. A Débora, ela ainda não teve essa oportunidade do presencial, mas já houveram 2 competições internacionais online em que ela participou. Né? E ela tem essa é verdade. Plateia, né? Tem uma Quer dizer, eu já participei do internacional, né? Mas aqui mesmo, por conta da pandemia, né? Essas competições foram online. E tem um frio na barriga, sim, vou dizer que não. Se no online já tem, imagina quando for. Imagina não, no presencial. É que assim, a Débora ela tem fã-clube, sabe? Tem então, quando ela aparece, o fã-clube dela... Fã-clube de pesado. vários dentistas. Tem a torcida organizada dela. Mas ela Os tem. dentistas se reúnem todos assim. Dentista, o pessoal do Hot Mix. Hot Classics. Hot Classics, né? Ela tem um monte de fã por aí. Depois da Alemanha, agora em 2021, vocês foram para Itália, para Gênova. Gênova. E como é que foi essa experiência? Só reforçando aqui um pouquinho o que a Débora estava comentando, a Débora ela ainda não foi para o internacional porque ela precisa chegar no nível avançado. Como ela é uma das mais novas na equipe, eles passam por etapas dentro das regras, né, internacionais. Aí ela passou pelo iniciante, depois pelo intermediário, agora vai para o avançado, né, amiga? Tem que ir se qualificando, uma escadinha. Né? Isso, até ela conseguir chegar nos internacionais. É um esporte, né, de rendimento. E a sua pergunta, desculpa? Sobre a competição na Itália, em Gênova. Isso, em Gênova. Gênova, nós fomos esse ano. Nós achamos que não ia dar certo porque tinha acabado de sair do surto do Covid aqui no Brasil. A viagem foi em junho, né? Junho do ano passado, de 2021. Mas, graças a Deus, com muitos exames, um monte de exame de Covid, todo mundo, o tempo todo cumprindo todos os protocolos, era óculos, era máscara, fez shield, tudo, a gente conseguiu chegar. Haja cotonete no nariz. Haja cotonetada diariamente, nós conseguimos chegar até Gênova e ninguém adoeceu.
né? Isso foi, assim, um medo muito grande que a gente tinha de algum deles ficar doente lá em Gênova, mas com todos os cuidados, nenhum de nós pegamos nem sequer um resfriado. Isso foi muito legal, porque a gente conseguiu chegar lá, competir, ter excelentes resultados, voltar para o Brasil e todo mundo sã e salvo. E nós tivemos a nossa melhor competição até então na nossa história internacional, né, dessas viagens. A gente conseguiu voltar com 7 troféus, né? 7 troféus dessa vez. Os meninos foram muito bem classificados, nós tivemos segundo lugar. Nós tivemos até um primeiro, Giovanni, lá, só Olha que o aí, primeiro parabéns. não foi de verdade. Mas peraí, deixa eu olhar o bico. Teve um erro de computação da nota numa modalidade e teve Fizeram até... uma pegadinha com a Isso, gente. teve até hino nacional brasileiro, né? Botaram os meninos no pódio em primeiro lugar, mas infelizmente ainda não foi, não por culpa nossa, né? Mas não foi ainda o nosso primeiro lugar. Nós já chegamos no segundo, de novo. Batemos na trave, né? Mas ainda não foi o nosso primeiro sonhado, onde a gente vai chegar lá. E foi engraçado, porque competíamos e a competição ela normalmente tem etapas e depois que todas as etapas se concluem, eles fazem logo o pódio. E aí eu tô lá com a equipe, e aí de repente o organizador, que é considerado o maior árbitro, a gente chama de chairperson, ele vem comigo falando um inglês com italiano, pedindo o hino nacional brasileiro. Aí eu olhei assim para ele... Nem tinha o hino nacional brasileiro. E queria o meu pendrive. Eu não vou te dar o meu pendrive, tá na premiação. Eu sabia que tinha atleta brasileiro que ia receber a premiação, mas só toca o hino nacional do primeiro lugar. E ele, mas eu quero o seu pendrive, eu quero o seu pendrive. Mas o que tu queres no meu pendrive? É a música de amanhã, eu já passei. Não, eu quero o hino nacional brasileiro. Aí eu olhei assim pra Thaís. Opa, ganhamos? Alguém meu ficou Deus em primeiro? do céu, teve primeiro lugar pro Brasil, Thaís. Aí a Thaís, tu tá maluco, Ricardo? A gente viu a competição, não deu pra alcançar primeiro. Porque a gente sabe, né, os critérios e tal. E o cara insistindo, o hino brasileiro, o hino brasileiro. Eu disse, tá, eu não tenho aqui, mas vamos lá, que eu baixo pra ti. Aí eu fui com o DJ, baixei o hino lá com o DJ, e o coração já saindo pela boca. Quem foi esse brasileiro? Quem foi que ganhou o primeiro lugar? E aí eu voltei lá com a Thaís, a Thaís começou a chorar. Não é verdade, não é verdade. Final da história. Chamaram, a gente tem a categoria single, que eu já falei anteriormente, a categoria duo, que é quando dançam 2 usuários de cadeira de rodas formando o casal, né? E tem a categoria combi, que é um andante, é o andante um e o usuário de cadeira. E nesse dia tinha tido a categoria duo. E aí anunciaram na categoria do latino, classe 2, primeiro lugar, os atletas Adriano Silva e Aline Rosa do Brasil. Rapaz, aí até agora eu ainda me arrepio. Aí não deu para aguentar, era todo mundo chorando, era todo mundo gritando. Colocaram o hino nacional, nós cantamos o hino nacional inteiro junto com a bandeira do Brasil com pódio. Todo mundo ficou assim de boca aberta, porque a gente fez tanto barulho nesse lugar. E aí os meninos vieram chorando, tocando cadeira com a medalha, com o troféu. E a gente ficou ali 5 minutos. Parou tudo para nós. Nós tínhamos alcançado o lugar que nós achávamos que só íamos alcançar daqui com 4, 5 anos na frente. E para nós já estava tudo ganho. E aí aqueles 5 minutos ali e tal, demora muito, vem de novo o árbitro. Devolvendo o pendrive. Queria conversar com você, queria lhe explicar que houve um erro. Nós... Não, na verdade, nessa ocasião ele veio até com a manager do Brasil, manager da dança internacional, né, da Paradança. Ela é brasileira, a Camila Rodrigues, e eles tiveram o cuidado de informar para ela, porque ela era a maior representante da nação ali naquele momento, e ela veio nos informar da situação, pedindo 1000 desculpas, explicando cada detalhe. Aí eu falei para ela assim, olhei pro pessoal, depois falei com eles, eu disse,
Camila, nós já tivemos os nossos 5 minutos de fama, maior fama da euforia. competição. Já Nós valeu. extravasamos, tá tudo certo, a gente devolve, não tem problema nenhum. Já bateu a E ela- foto, já Nacional. filmou. E ela preocupada, os outros árbitros preocupados, qual seria a nossa reação? A gente entregou tudo para eles, abraçou, e não estava mais nem aí se Mas no importando. final eles explicaram qual foi o erro, qual foi o problema. A soma de pontos. Tomara. São várias súmulas, porque são 9 árbitros. E na hora de somarem as notas, eles trocaram 2 súmulas. Aonde eles deveriam somar a nota do Brasil, eles somaram a nota do... acho que era do Cazaquistão, da Rússia, enfim. E isso fez toda a diferença. Ou seja, nós ficamos em segundo, mas com uma diferença muito pequena em relação ao primeiro. Para nós já era ótimo, né? Mas tivemos um momento De fama. de uma situação que vai acontecer no futuro Já próximo. treinaram, né? Já A gente treinaram. treinou, inclusive, cantar o hino nacional já numa competição internacional. Saber que tem que levar o hino no pendrive. Pronto. E Débora, te perguntar uma coisa. As tuas amigas, que também são usuárias de cadeira de roda, que ainda não dançam, elas te perguntam, elas têm curiosidade, tu já levaste para lá? Como é que é essa relação? Eu tenho umas amigas, né, que elas têm curiosidade, mas como, assim, a vontade tem que partir da gente, né? Eu já fiz convites, elas já foram observar, e algumas dizem, não, eu vou, né? Outras falam assim, não, porque eu falo que realmente não é só você ir e dançar, é você ter uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de estar numa equipe que já compete internacionalmente, né? Já teve um já quase tem uma primeiro lugar. experiência, um quase primeiro lugar. Né? Então, participar da companhia é você ter uma série de responsabilidades, né? Com compromisso, com os ensaios. E isso eu sempre falo para elas também, né? Se quiser participar, não é só ir lá dançar. É ir lá dançar e ter todo esse compromisso, né, com a equipe. Assim, o que eu percebo é que você nunca deixou essa condição de usuária de cadeira de rodas ditar, né, a sua vida. É isso mesmo. Isso, não. Não, eu sempre procuro, para mim, ela é um acessório que me ajuda na locomoção. Mas eu vejo a Débora com muitas possibilidades. Não só a equipe da companhia me deu essa oportunidade de ter esse valor, né, de a gente se valorizar, como também no dia a dia, né, observando outras pessoas. E eu não faço só dança, né, Ricardo? Eu também pratico outros esportes. Eu já fiz canoagem, eu faço crossfit. Olha lá. Em breve a gente vai ter aqui um coach de crossfit. Eu já pratiquei boxe também. E o esporte, para mim, é a minha reabilitação. Eu sempre digo, eu já trouxe isso de lá do Hospital Sara, que eles enfatizam muito o esporte como a forma principal de reabilitação, juntamente com, lógico, com a fisioterapia e tudo mais, mas eles colocam isso pra gente. Então eu já vim de lá com essa ideia, cheguei aqui e comecei a procurar os locais que pudessem me ajudar na minha reabilitação com o esporte. Desses esportes, qual que tu gosta mais? Tirando a dança, o crossfit, o boxe? Eu gosto muito do crossfit. Tu treinas aonde? Eu gosto muito do crossfit. Treinas aonde? Eu Pode treino falar? numa academia perto de casa. E como foi, por exemplo, você chegar lá, eles já tinham alguma experiência com usuário de cadeira de roda? Tiveram que adaptar um trabalho para você? Nada. Eu passei um bom tempo fazendo boxe no Ulisses Pereira. E quando eu cheguei lá, não tinha. O Ulisses né? também está me devendo aqui a entrevista, já falei com ele. Sim, quando eu cheguei lá no Ulisses, não tinha nenhum usuário. Aí ele olhou para mim e disse, não, vamos criar, né? Vamos atrás, vamos criar um grupo. E foi muito interessante, porque os próprios professores
chegaram e não, vamos treinar, vamos conhecer mais o universo, né? E um foi aprendendo com o outro. Então foi muito legal isso daí também. Ah, muito bom. Às vezes a gente se limita muito, né? Quem não é, eu falo por quem não é usuário de cadeira de rodas, a gente se limita muito, a gente põe muitas dificuldades, Isso. né? A gente deixa de fazer tanta coisa e tendo todas as condições para fazer. Às vezes Deus bota a gente em uma condição que é justamente para a gente explorar outras potencialidades, né? Às vezes a pessoa se torna mais feliz. Eu tenho um amigo que, não nesse contexto, mas algo parecido, ele era milionário, um dia ficou pobre, mas muito pobre mesmo. Aí eu encontrei com ele em outro estado. Aí, oi amigo, pô, como é que tu estás, não sei o quê. Ele falou, cara, se eu soubesse que ser pobre eu ia ser tão feliz, eu tinha falido antes. Cara, olha só. Ele falou, eu teria falido antes, porque ele falou, Giovanni, hoje eu tenho a vida que eu sempre quis ter, e se eu não tivesse falido, eu ia morrer sendo um cara infeliz. É isso mesmo. E no caso lá, a falência dele trouxe para ele um novo mundo que acabou trazendo felicidade. Ele falava, rapaz, eu achava que eu ia trabalhar, ganhar dinheiro para um dia ser feliz. Foi ao contrário, Deus me tirou tudo e hoje eu sou feliz. Então, assim, nesse mesmo contexto, eu vejo para quem tem algum problema físico que precisa de adaptação, tudinho, quantas histórias bonitas de superação que vocês lidam no dia a dia, que a Débora aqui é uma prova viva. A gente espera que isso sirva de inspiração para todos que estão nos assistindo. Isso vai ficar no canal durante anos, que isso daqui a 10 anos sirva de inspiração, que vocês voltem. E como é que Ricardo, Thaís, essa questão de incluir novas pessoas no projeto de vocês? Antes de falar, eu queria só pedir aqui um parênteses para elogiar a Débora, né? Porque, assim, dentro disso que você falou, porque a Débora, a gente poderia ter escolhido várias pessoas para vir aqui, né? Podia ter sido qualquer um deles, porque eles têm histórias maravilhosas de superação. A gente tem ali o Cleiton, que foi dançarino de banda, que hoje tem filha, é casado. Tem um depoimento que ele diz isso que você falou, que ele é muito mais feliz depois de ser usuário de cadeira. Todos eles têm esse depoimento. Nenhum deles diz assim que é triste ou ficou amargurado por ter ficado numa cadeira de rodas, como a Débora mesmo falou. Mas a Débora, ela é uma pessoa que ela tem um brilho especial, sabe? Porque ela é uma pessoa que não tem tempo ruim. É desse jeito que ela falou mesmo. Ela tempo falou bom que o tempo ela todo. nunca foi pro fundo do poço, ela nunca foi. A vida já deu várias provações para ela. Ela já passou por várias dificuldades. Não foi só uma, nem duas, nem três. Nesse pouco tempo que eu tô perto dela. Mas a Débora é uma pessoa que você, se tiver mal, você chega perto dela, você fica bem. Porque ela é o tempo todo feliz, ela é o tempo todo com uma palavra amiga, ela é o tempo todo superando os obstáculos dela, ela não reclama de nada. Ela é essa pessoinha aí que ela falou mesmo, entendeu? Guerreira e feliz com a vida mesmo, cheia de exemplo para dar para todo mundo. E agora, bailarina. E aquela pessoa, Ricardo, que está ouvindo a gente, que é usuário de cadeira de rodas, assim, está passando por um processo de se adaptar, às vezes até um processo semelhante ao luto, né? Porque querendo ou não, para alguns é uma perda. O que é que vocês têm a dizer para essas pessoas e aonde elas podem, por exemplo, se ela quiser conhecer o trabalho do grupo de vocês? Sim. Dentro dos valores, a gente está num programa que preza, né, por essa condição dos valores. A Ser do Nosso Jeito, ela tem também os seus valores. A integridade, a flexibilidade, o bom humor, a responsabilidade. Mas tem um valor que é muito importante, que a gente não pode, enquanto grupo que desenvolve esse trabalho, se desligar dele, que é a responsabilidade social. E a nossa responsabilidade com a sociedade, no modo geral, é exatamente apresentar um novo processo, né? A gente tem, dentro da nossa missão, a busca pelo ressignificar a vida a partir da dança. A gente entende que a dança ela pode ser uma porta que se abre. Só que, como a Débora falou, a porta pode até se abrir, mas se você não decidir passar pela porta, nada acontece. Então, assim é do nosso jeito, e nós, pessoas que estamos dentro desse movimento,
nós temos esse compromisso de abrir uma porta e também incentivar as pessoas a terem a atitude de passar por elas. Vencer esse luto, vencer essa perda. Essa perda, ela, para cada um, vai ter uma forma de ser administrada. Tem pessoas que precisam de pouco tempo, tem outras pessoas que precisam de muito mais tempo. Dentro da Cia do Nosso Jeito, do grupo de 9 pessoas hoje que utilizam a cadeira de rodas, cada um com uma história e cada um com um preconceito em relação à sua própria estrutura. Não, eu não sei se eu sou capaz de dançar. Minha orelha. Débora Cardoso. No início era. Né? Será que eu sou capaz de dançar igual como os outros colegas que já estão dentro do grupo dançam? A gente respondia para ela, não, você não é capaz de dançar igual a eles. Você é capaz de dançar do seu jeito. E o seu jeito vai ajudar a compor uma nova equipe. E você é capaz de fazer isso. Né? E ela foi atrás disso. Ela não só passou pela porta, como ela foi buscar outros profissionais. Hoje a Débora tem profissionais que complementam essa tarefa. Grande profissional de fisioterapia que está fazendo um trabalho incrível com a Débora, porque ela resolveu passar por essa porta. Né? Então a gente busca isso. A gente quer mostrar para as pessoas que existe uma porta imensa, que todos são capazes de passar por ela. Nós temos uma bailarina que anda de muletas, porque ela é amputada de uma perna. Ela tinha preconceito de sentar na cadeira de rodas e dançar na cadeira de rodas, porque no entendimento dela, ela ia estar fazendo um retrocesso na perspectiva de vida que ela tinha projetado. E aí veio ressignificar vidas por um processo que a dança é capaz de fazer. Hoje a Tayane, ela dança com as muletas, sem as muletas, na cadeira, com outras questões. Ela não tem limite para a dança que ela é capaz de desenvolver. Mas ela venceu uma barreira, um preconceito que ela tinha com ela mesma, que era sentar na cadeira de rodas. No momento ela teve que virar a chave, né? Nós temos pais de crianças, nós temos um projeto que foi iniciado em parceria com a Fundação Cultural do Pará, lá com o Núcleo de Oficinas Curro Velho, que é para crianças, projeto que nunca houve em Belém, voltado à iniciação à dança em cadeira de rodas, que é coordenado pela Thaís. Onde os próprios meninos, usuários de cadeira de rodas da equipe, são professores delas. E aí, qual é o preconceito muitas vezes que os pais têm de deixar o filho sentar na cadeira, explorar as possibilidades que a cadeira pode gerar numa nova perspectiva de dança? Porque acham que sentar numa cadeira de rodas é limitar possibilidades. Nós temos um depoimento de alguns que dizem que a cadeira ela dá asas. As pernas podem te dar uma versatilidade incrível de possibilidades de movimento. Mas a cadeira, ela te dá também uma outra diversidade. São habilidades diferentes, mas são habilidades tão importantes quanto. Isso. Não dá para você destacar qual é melhor ou maior que a outra. E hoje nós estamos num processo, né, que vai estrear em breve, pela Funarte, onde nós ganhamos aí um edital, e nós estamos desbravando outras tecnologias. A gente já está tirando os meninos da cadeira, passando para skates, passando para outros objetos aí, que não pode falar muito, porque não pode dar muito spoiler, mas a gente já desafia de uma forma bem maior, né, para que eles possam superar todos esses limites e ter mesmo novas perspectivas, de sempre estar buscando mais e saber que eles podem, né? Podem tudo que eles puderem, tudo que eles quiserem realmente fazer. Eles E podem, aonde buscar? de forma adaptada. Aonde buscar, né? A gente tem as nossas mídias sociais. Isso. O Instagram é Cia do Nosso Jeito, né? E tem o Facebook também, se o pessoal que está assistindo a gente tiver esse interesse de conhecer um pouco mais, de repente saber até um pouco da história de cada atleta, quem é essa equipe, o que essa equipe faz além do que eles contaram aqui no Conexão e Valores, porque a gente teria que passar aí muitos programas contando essa história, porque a gente diz que nós somos colecionadores de momento, né? A gente vai colecionando esses momentos e esses momentos vão ficando tatuados. E a gente tem orgulho disso. E a gente tem as mídias sociais como um canal para contar esse processo.
Os ensaios da CIA do Nosso Jeito acontecem todas as terças e quintas na Casa das Artes, que fica ali do lado da Basílica de Nazaré. Né? Ali nós ensaiamos pela parte da tarde. Tem o projeto que ele é sempre anunciado pela página da Fundação Cultural do Pará. É uma página, é um site, mas se você colocar ali em qualquer campo de busca, como o Google, por exemplo, Fundação Cultural do Pará, Dança em Cadeira de Rodas, você vai ver muitas coisas e você vai ter esse acesso. E os nossos contatos, eles estão também a nível das nossas mídias sociais. Tem algum complemento, amor? Não, é isso aí. Tem o nosso YouTube, o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Companhia do Nosso Jeito, pode buscar por esses canais. Olha, agora eu queria falar com nossos seguidores e dar um depoimento. Assim, conheço o Ricardo desde criança, acho que a gente tinha uns 9 anos, quando a gente começou. Nós éramos alunos da mesma escola, da mesma sala. Íamos andando para casa, porque o andando percurso casa, era parecido. Cada história que não pode falar aqui de traquinagem de criança, de moleque, enfim. Com certeza tocavam campainha, não? Isso é correndo? Também. Então, o que acontece? Assim, eu fico imaginando pessoas como o Ricardo, a Thaís, a Débora. Cara, vocês chegam... isso até me emociona. Acho que minha esposa ali já deve estar lagrimando. Vocês devem chegar em casa na hora de dormir e botar a cabeça no travesseiro e ter um sono leve. Porque assim, vocês estão fazendo o bem, assim, não é para Débora, não é para 9 atletas usuários de cadeira de rodas, vocês estão fazendo bem para a humanidade. Né? Então a gente precisa de pessoas assim. A proposta do nosso podcast é justamente porque Conexão em Valores, que a gente quer conectar o público, né, aos valores que cada entrevistado que vem aqui tem da sua biografia. Quanta coisa a gente não viu maravilhosa aqui da Débora, enquanto odontóloga, enquanto boxer, enquanto crossfiteira, enquanto atleta de paradança. Né, enquanto uma pessoa que superou muitos obstáculos, artista, não deixou a cadeira ditar o ritmo da vida dela. Né? E pessoas como você saiu, eu lhe conheci na sua vida profissional como um dos diretores da Companhia Atlética, da Academia Matida, professor universitário, de repente envereda, né, para esse mundo, contribuindo, sem esperar retorno financeiro, e está aí levando equipes para fora do estado, para fora do Brasil, se doando. A Thaís também, ela até falou que ela se aposentou como atleta e agora está mais na parte técnica, coreográfica. E quantas pessoas não se inspiram em ver pessoas como vocês, um casal, né, profissionais, fazendo a verdadeira transformação que a gente precisa. Assim, eu nem gosto de falar muito porque... quem tem que falar são vocês, não sou eu, mas assim, sinceramente, isso aqui é um depoimento que eu espero que toque verdadeiramente quem estiver nos assistindo, porque assim, você pode fazer a diferença em qualquer lugar, você pode fazer a diferença em qualquer condição, né? Seja ela como andante, seja ela como usuário de cadeira de rodas, seja como o meu amigo lá milionário, depois ele pobre, se tornou feliz, e o que dita o que nós somos, na verdade, é o que a gente tem dentro, né? São os nossos valores, é a nossa alma, o nosso espírito, né? O que a gente tem como concepção e não externo. Né? Se é rico, ou se está em cadeira de rodas, se está em muleta, ou se está andando. Né? Isso aí, não é isso que vai ser o essencial. O essencial é o que você traz dentro, suas concepções, seus valores. Então, assim, queria aproveitar para agradecer, né, a prestatividade de vocês virem aqui no nosso programa. Acho que foi até uma caridade que vocês fizeram, porque o programa não está à altura de receber pessoas como vocês. Né? A disponibilidade da Débora de ter vindo aqui. A Débora veio de Uber, chovendo aí, passou por 3 alagamentos. Foi verdade. E finalmente chegou, e a gente sabe que a nossa cidade, né, em contexto até nacional, ainda não está totalmente adaptado para receber pessoas com usuários de cadeira de rodas. Isso é uma coisa que tem que melhorar. Programas assim como esse, com histórias de vocês, às vezes pode
tocar pessoas que têm um poder de decisão, para começar a olhar mais para a mobilidade, né, dessas pessoas. E assim, espero que Deus sempre encaminhe vocês nesse ideal que vocês escolheram, nesse propósito. Vocês como casal, como profissionais, a Débora como profissional, como atleta, né, como artista. E, sinceramente, meus parabéns e muito obrigado. Agora fica com vocês se quiserem falar alguma coisa. Eu quero agradecer mais uma vez, né, por esse convite. Essa questão de caridade que nós não... Pelo amor de Deus, né? Eu, assim, acho que estou muito, muito feliz mesmo dessa oportunidade que você abre pra gente aqui, pra companhia. Dizer que a gente, na verdade, não escolheu. Você falou, a gente escolheu esse caminho. Eu acho que a gente aceitou. Quem escolhe pra gente é Deus, né? Na verdade, a gente se deixa ser usado. Eu acho que todo mundo pode ser um instrumento na busca de fazer o bem, né? O bem por nós mesmos e pelas outras pessoas, porque é uma via de mão dupla. Quando a gente faz o bem para eles, esse bem está voltando para a gente, né? E ele está sendo irradiado também para as outras pessoas, como você falou, que sente, né? O que a companhia consegue desenvolver com tanto amor. Então, a gente apenas se deixa ser usado. E enquanto os meninos me quiserem lá, né? E acho que falo pelo Ricardo também, a gente vai estar lá. No dia que eles disserem que eles não querem mais a gente vai estar lá do mesmo jeito. Nem que seja para bater palmas e ficar incentivando. Ricardo, suas considerações. Também só tenho a agradecer o desejo de estar aqui. Nasceu de uma conversa, né, de amigos. De um reencontro, né? De um reencontro, de muito tempo, né, que não nos víamos. E aí apareceu um primeiro convite. Esse convite ele veio sendo amadurecido. A gente faz o que é possível fazer, e muitas vezes o fato de você não poder ir além dá também dor de cabeça na hora de dormir, né? Você muitas vezes, ao deitar ali, e você se vê limitado pela falta de um arcabouço, de um entrelaçar de contribuições, de participações para ir mais longe. Hoje, a CIA do Nosso Jeito, ela tem 14 pessoas fazendo esse trabalho. Não é só o Ricardo e a Thaís. Pelo contrário, a Débora, ela atinge milhares de pessoas. E os outros 13 também. Então, é esse trabalho conjunto de pessoas que resolveram tirar uma parte do seu momento de vida para construir um grupo e dar vazão a uma causa que cria o impacto. É aquela situação, uma andorinha só não faz verão, mas ela pode ser influenciadora de outras andorinhas, e muitas andorinhas podem fazer. Mas todo verão começa com uma andorinha. Então esse processo, hoje, a CIA do Nosso Jeito, ela é uma companhia em Belém do Pará, mas dela já surgiram pessoas que saíram da CIA do Nosso Jeito e começaram esse trabalho da sua forma, né? E a CIA do Nosso Jeito, como a Thaís falou, ela nasceu porque outras pessoas vieram e incentivaram as pessoas que estavam aqui querendo saber mais sobre esse movimento, sobre esse desenvolvimento de trabalho. E hoje nós fazemos a mesma coisa com mais pessoas. A gente quer influenciar mais pessoas para que mais pessoas façam esse trabalho, né? É um trabalho que a gente pode atingir muito mais gente. Então, muito obrigado a você, Giovanni, a Conexão em Valores, a todo o pessoal da produção, que nos estende um tapete vermelho. Foi assim que nós nos sentimos, né, acolhidos, e é um ganha-ganha. Todo mundo está ganhando nessa relação, e quando todo mundo ganha, a gente convida mais pessoas a participar desse processo. Essa é a ideia. Antes de passar para as considerações finais da Débora, produção, põe uma foto que acho que a gente separou. Isso aqui é uma frase, um lema que vocês, todo início de ano, né, se determinam de acordo com essa frase, com esse conceito, né? Só explica um pouco aí, Ricardo. A gente normalmente separa. Nós temos muitas expressões e frases famosas, né? O Charlie Chaplin, tem muitas que ele contribui, mas o Mahatma Gandhi, ele foi um grande líder
e ele acaba tendo um impacto muito grande na vida das pessoas. E quando eu tive a oportunidade de ter contato com essa frase a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte, eu disse, bem, isso tem a ver conosco. E nada melhor do que a gente se focar, né, para tornar possível aquilo que você deseja alcançar como meta. Então, ano passado, a gente separou também alguns momentos, algumas frases que nos encaminharam, e o ano de 2022 a gente começa, inclusive assinando os ofícios que a Cia do Nosso Jeito está encaminhando, a gente tem encaminhado com essa frase assinada aí pelo Gandhi. Que legal, parabéns. E aí, Débora? Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer muito pelo convite, agradecer imensamente a Thaís e o Ricardo, não só por estar aqui, né, por terem me convidado para estar aqui, mas agradecer vocês dois pelo quanto que vocês se doam por esse projeto, né? O nosso colega aqui já falou um pouquinho, mas eu que vivencio isso, e eu estou falando aqui em nome da equipe mesmo do Nosso Jeito, de todos os atletas, agradecer a vocês dois, porque vocês não se doam aqui, Giovanni, eles não se doam somente lá na dança, enquanto nos ensaios, não, eles se doam fora, sabe? Eles se doam assim, ajudando a quem precisa, né? Um colega que não tem, às vezes, nem a passagem do ônibus para poder ir para os ensaios, e eles estão lá ajudando, eles deixam, às vezes, os filhos deles em casa, né? Eles estão mais com a gente do que com os próprios filhos em casa, que com certeza entendem esse lado, e é uma doação, né? É um saber doar. Então, é muito importante a gente estar falando isso aqui para inspirar outras pessoas também a fazer isso, né? A doar um pouquinho daquilo que você sabe, não só como profissão, mas doar daquilo que você sabe que tem como valor, que adquire valor, para ajudar os outros. Porque a gente está aqui nessa vida para saber viver, né? Para viver, na verdade. Né? E viver é você doar. Então, muito obrigada, Ricardo, muito obrigada, Thaís, pelo quanto, porque cada vitória, cada conquista que a gente tem, como um convite para vir para cá, que para a gente foi uma honra imensa estar aqui, é fruto de uma equipe, né? Mas é fruto principalmente da doação desse casal aqui que faz para a gente, que faz toda a diferença para a gente, com certeza. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer a todos, agradecer a Deus. Amém. Né, que nos ajuda todo dia e que a gente faz a nossa parte, e é isso, a gente tem que saber viver e viver. Bom, indo para o encerramento, queria pedir encarecidamente aos nossos seguidores, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, apertar no sininho para receber notificações, que assim a gente consegue expandir esse conteúdo para muito mais pessoas. Salve Maria, fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.